E aí, tudo bem? Danilo aqui. Eu decidi aparecer por aqui hoje porque, acredite se quiser, mas completou um ano desde o meu término. Então hoje aqui é 18 de julho de 2026 e se passaram 365 dias desde o fatídico pé na bunda. É engraçado falar isso agora porque eu acabei de ver aquele primeiro vídeo que eu gravei aqui do canal, de quando eu peguei a câmera, que eu tava triste, na câmera antiga, e falei, chorei as minhas groselhas. E agora que um ano se passou, muita coisa mudou. E eu queria revisitar esse acontecimento porque, por bem ou por mal, me impulsionou a fazer coisas novas, coisas diferentes e a refletir, a pensar um pouco mais sobre eu, sabe? Sobre quem é Danilo. E a primeira coisa que eu queria dizer aqui é que foi um senhor ano, sabe? Que ano esse entre 2025 e 2026? Quanta coisa diferente que eu decidi, né? Eu me permiti fazer, que eu decidi experimentar. E eu tô falando aqui de umas coisas bem loucas, sabe? Eu tô falando de começar a correr, né? Participar de corridas, sendo que eu nunca tinha feito isso. Eu fiz escalada, eu fui em restaurante Michelin, eu viajei sozinho. São coisas que até então eu jamais tinha pensado em fazer. Mas é claro que nem tudo foram flores, né? Foram rosas. Porque eu preciso destacar aqui que pelo menos nos primeiros, 6, 7 meses, eu fiquei na fossa, assim, eu fiquei afundado. Porque depois, né, eu percebi que esse relacionamento que eu tive, ele ocupava muito da minha personalidade, né? Quem era Danilo? Era o namorado da fulana. Então, quando aquilo acabou, eu fiquei com a sensação de que ficou um buraco, sabe, no meu ser, se eu posso falar assim. E foi bem difícil aprender a conviver com esse buraco, aprender a conviver, né, nessa situação. Então, por isso, até acredito que esses primeiros meses foram bem difíceis para mim. E é legal pensar agora que eu ouvi vários conselhos diferentes, mas o único, né, que nunca me pegou era aquele negócio de, vai viver a vida, um amor, você esquece contra amor, vai beijar outras bocas, não sei o quê. Não sei se você já passou por isso, mas o fato é que eu ouvi isso e eu não consegui, sabe? Nesses primeiros meses, eu não sentia mais apreço, não sentia mais vontade de fazer esse tipo de coisa, ter esse tipo de interação. E foi aí que eu decidi focar nessas experiências de corrida, comer. Eu voltei para academia com mais afinco, né, uma coisa que eu tinha largado. E eu comecei a me expor mais nessas coisas, né, me jogar mais. Porque, né, já que eu não estava no ânimo para sair com pessoas, interagir com pessoas, pelo menos eu ia fazer esse tipo de atividade. Para vocês terem uma noção, até aulas de dança eu fui fazer, fit dance. Eu virei um cara cheio de talentos. Não, talentos também talvez seja exagero, mas eu fiz várias coisas diferentes para tentar manter essa cabeça mais leve, sabe? Só que talvez de tudo que eu fiz, o que mais me gerou frutos, olhando para trás agora, talvez tenha sido a terapia, que eu ainda continuo fazendo uma vez por semana, tudo bonitinho, mas encontrar alguém para conversar, para falar sobre os problemas, cara, eu não imaginava que ia ser tão bom assim na minha vida. Porque por bem ou por mal, foi um negócio que me ajudou a colocar muita coisa em perspectiva, me ajudou a entender alguns dos meus comportamentos que de repente até prejudicaram ali no durante o período do relacionamento, sabe? Mas foi muito bom, tá sendo muito bom ainda, porque eu tô entendendo quem é o Danilo, né? Quais são os meus pontos falhos, os meus pontos fortes e discutir e pensar sobre ele, sabe? Uma coisa que eu não fazia antigamente, porque talvez pelo fato de que, tipo, não gostasse da minha própria companhia. Não sei se dá pra entender, sabe? Não parava pra pensar sobre as coisas que eu fazia ou por que eu fazia, mas o fato é que um ano se passou. E eu decidi, igual eu falei no começo, gravar isso, porque pra mim é um marco importante, sabe? No começo eu pensava que eu não ia superar isso, que eu ia ficar infeliz, sabe? Essa coisa padrão de quem acaba de terminar, principalmente do lado que leva o pé na bunda. Pois bem, eu sei que às vezes eu ainda penso nela, penso no que aconteceu, no que eu poderia ter feito diferente, só que agora eu vejo tudo com um pouco mais de leveza, sabe? E também vale destacar que durante esse período a gente não teve interação nenhuma, não encontrei ela aqui em Dublin, em lugar nenhum. Eu ainda sigo no Instagram, vejo algumas fotos, algumas postagens, mas nada além disso. Mas o fato é que cortamos interações. Às vezes eu até curto alguma coisa da família dela, mas dela, propriamente dito, nada mais. E é estranho pensar que alguém que eu namorei simplesmente passou, né, se tornou uma pessoa estranha na minha vida. Mas eu não tô aqui pra chorar pitangas, né, pra falar, nossa, meu Deus, ela virou uma desconhecida. Eu tô aqui pra falar que se você passou por isso, você deve estar, acho que talvez simpatizando com o que aconteceu comigo, com o que tá acontecendo, sabe? Mas o fato é que o tempo, meu amigo, faz diferença. É incrível.
Eu lembro quão triste eu tava. Se você ver o primeiro vídeo aqui do canal, olha, uma cara destruída, uma cara de cansado, triste. E é bizarro, é bizarro. Eu reassisti, né, como eu falei, e é outro homem, outra pessoa, é outro Danilo. Hoje eu me vejo como alguém mais consciente do que tá fazendo, sabe? Principalmente nesse âmbito das relações. Não a ponto de amorosos, né, relacionamentos amorosos, mas relações em geral. E aprendi a definir limites, uma coisa que eu tinha dificuldade, né? Aprendi a falar não também, e principalmente falar quando as coisas me incomodam, porque eu senti que nesse relacionamento o que me prejudicou bastante foi querer jogar, né, varrer tudo para debaixo do tapete. E engraçado que eu acabei percebendo que esse comportamento foi uma coisa que eu espelhei da minha família, que era mais ou menos assim que acontecia quando eu era mais novo. Aí, durante as sessões, eu falei, eita preula, sabe? Eu comecei a repetir esse padrão. Então, foi uma coisa, um momento eureka, assim. Mas o fato é que, como eu disse, o tempo me fez muito bem, sabe? Então, não imaginava. Eu sei que é uma coisa meio clichê, mas só depois que você passa por essa experiência, você entende, realmente esse lance do tempo faz sentido e faz diferença sim. Mas também eu queria frisar que não foi apenas eu acho que o tempo, né? O tempo por si só, eu acho que ele não é capaz de fazer nada, mas é uma soma do tempo e as coisas que você decide fazer. No meu caso, foi deixar passar e explorar essas novas atividades, né? A corrida, a pedalar, foi voltar para academia, foi aula de dança. Eu comecei a fazer um mestrado em análise de dados. Então, o que eu quero dizer é que, na verdade, o que faz a diferença pra gente, né, que tá sofrendo ali, principalmente por amor, vou falar assim, é a combinação de tempo mais intenção, né? E o fato é que eu quis gravar isso para registrar aqui. Olha só o contraste do Danilo um ano atrás para esse Danilo de hoje em dia, sabe? Então, fico até ansioso para saber como vai ser o Danilo do próximo ano, 2027. Eu vou ver se eu começo a gravar mais coisas aqui pro canal, porque, como eu disse, a ideia era criar um diário. Ali no meio do caminho eu larguei mão, porque eu acabei me focando em outras coisas, mas eu vejo que gravar, sabe, falar comigo mesmo aqui, depois olhar, é muito bom, cara. Ver as coisas que mudaram, ver os pensamentos que eu tinha e os pensamentos que eu tenho hoje em dia, sabe? Então, é muito bacana. Eu tô fazendo isso mais pra me registrar, pra deixar esse diário pro Danilo do futuro, que eu acho muito maravilhoso. Porque, de novo, além do fato de ter completado um ano desde o término, eu poder ter a chance de ver o Danilo de um ano atrás reclamando das coisas, cara, isso me abriu a cabeça, sabe? Então é muito bizarro. Eu quero que o Danilo daqui um ano, ele veja esse vídeo e fale, caramba, quanta coisa mudou de novo, sabe? Então, vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar. Talvez uma das coisas que eu mais queira fazer no momento seja voltar para o Brasil, porque eu acabei, por conta do mestrado, eu não viajei no ano passado, então já são 2 anos sem voltar para minha família. Então esse ano eu gostaria muito de poder voltar e matar a saudade, sabe? Mas veremos os próximos episódios. Vou continuar me aventurando, fazendo um monte de coisa diferente, ainda mais que agora eu tô sozinho, já tô mais habituado a fazer as coisas sozinho. Eu sinto que eu destravei nesse sentido, sabe? Porque antes eu tinha um pouco de receio de me aventurar, fazer coisas sozinho, sabe? E como eu disse, eu vou continuar gravando, ou pelo menos tentando gravar coisas aqui pra esse canal, me relacionar com pessoas, porque, como eu disse, os 6, ali, 7 primeiros meses foram, né, terríveis, mas depois eu comecei a aceitar que não tinha mais volta e, né, não dá pra ficar no fundo do poço pra sempre, daí eu voltei, né, me predispus a sair de novo, a interagir com pessoas de novo, sabe, ter dates, encontros e afins. E a questão agora é seguir nesse ritmo, né? Sem dar um passo maior que a perna, continuar na terapia, porque por bem ou por mal, eu acho que isso, morando sozinho aqui, né? Não tendo gente, não tendo pessoas para falar, é o que tá fazendo diferença para mim. Então toda semana eu fico ansioso, né, de uma forma positiva, para ter a sessão de terapia, para ter o que conversar, para, né, falar o que eu tô pensando, o que eu tô planejando. Então acredito que de tudo que eu fiz, a terapia foi um dos maiores acertos. E é isso. Queria concluir só falando que um ano se passou, o fim do mundo que eu imaginei, né, que ia acontecer, não aconteceu. Eu me permiti ficar triste, isso pra mim foi excelente, porque depois que eu sofri, que eu fiquei triste, que eu chorei, que eu fiz, sabe, tudo, eu tive o meu momento de luto, aí eu processei tudo isso e decidi voltar à ativa e cá estamos. Tudo bem? Então, foi só um registro para falar desse um ano pós-término do namoro, como é que eu tô, como é que eu tava, e de repente, né, pensar, tentar adivinhar como é que eu vou ficar daqui um ano, beleza? Então, é isso.
Passei só para dar esse update. Ainda estou aqui na Irlanda, em Dublin, e vamos esperar, né, pelo futuro, pelo dia de amanhã. E é isso, falei demais, me enrolei em algumas coisas, mas eu só queria registrar o que eu tô pensando agora. Espero que você tenha gostado, né? Se você é uma pessoa que não seja eu do futuro, né? Se você é uma pessoa que caiu aqui de paraquedas. E é isso. Se você acha que vale a pena registrar outras coisas do meu dia a dia, me deixa aí uma sugestão que eu aceito, né? Preciso, de repente, começar a focar em produção de conteúdo, porque eu tô aqui, né? Quem sabe isso pode ser alguma coisa maior. E no mais é isso, um abraço, um beijo, um cheiro, tchau!